Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo, sou o professor Leandro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do curso Estou Preparado. Iremos começar uma série de aulas sobre juros simples e juros composto, preparando você para o concurso PM Pernambuco 2019, tá bom? O primeiro tópico, o primeiro assunto que iremos estudar é juros simples, tá certo? Um assunto bem cobrado em todos os concursos, tanto PM, prefeituras, Banco do Brasil, enfim. É uma parte da matemática financeira, tá ok? Então vamos lá. Juros simples. Em uma só palavra, o que vem a ser juros? Vamos lá, vou colocar aqui. Juros simples. Em uma só palavra, gente, juros simples. Nada mais é do que rendimento. Um bônus que você ganha. Só que esse rendimento pode ser dividido em duas partes. Pode ser constante ou variável. Certo? Quando é que os juros é constante? Quando nós trabalhamos em juros simples. E quando é que ele é variável? É juro composto, o próximo tópico da próxima aula, tá certo? Agora, vale lembrar o seguinte, juros simples, como estamos trabalhando com juros simples, o rendimento é constante. Aí vem aquela ideia. Juros simples, os juros é cobrado, ou o capital inicial, tá certo? Os juros, em juros simples, é cobrado o capital inicial. Por se tratar do rendimento, e esse rendimento é constante, ele forma uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Como assim, professor Leandro? Como assim uma PA? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem R$100, e vai aplicar esses R$100, a taxa de 20% ao mês durante o mês. Pensa comigo. No primeiro, você vai investir R$100, passado um mês, você vai ter 20% desses R$100. Ou seja, 20% de 100, rapidinho aqui, 20% de 100, 20 sobre 100 vezes 100. Isso aqui equivale a R$20. Ou seja, quando passar um mês, você vai ter 120. Passado mais um mês, você vai ter quanto? Então, lembrado da aula, no começo da aula, quando eu falei, juros simples, o juros sempre é cobrado no capital inicial. Ou seja, passado o segundo período, você vai ter, na verdade, 20% do capital inicial. Ou seja, 20% de 100, que nós já calculamos, que é 20. Ou seja, no segundo período, você vai ter R$140. 20% do capital inicial, mais 120 que você já tinha aqui. 120 mais 20, 140. Se passar mais um período, mais um mês, o seu montante vai ser de quanto? O seu montante vai ser 20% do capital inicial, com mais 140, ou seja, 160. É apenas isso, mais uma vez. Juros simples. Os juros é um rendimento. Como estamos estudando em juros simples, o seu rendimento é constante. Como é um rendimento constante, formam uma PA, tá certo? Os montantes formam uma PA. Vamos provar isso aqui. Olha só, o primeiro termo, A1, é 100. O segundo termo, A2, é 120. O terceiro termo, A3, 140. O quarto termo, 160. Observe que a razão aqui, a razão seria igual a 20. Então, lembre-se disso. Juros simples, a ideia de juros é o rendimento, pode ser constante ou variável, já que a juros simples é uma constante. Se é uma constante, o montante forma uma PA, como está aprovado aqui. Tá certo? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Um outro tópico que você tem que lembrar é o seguinte, que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade, tá certo? A taxa
e o tempo devem estar na mesma unidade. Como assim? Se a taxa está em dias, o tempo tem que estar em dias. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. Essa é a principal ideia de juros simples. Vale lembrar o seguinte também, que o mês comercial equivale a 30 dias e que o ano comercial equivale a 360 dias. Tá certo? Esse é o princípio para você entender juros simples. Ok? Continuando. E vem agora a ideia de para você calcular juros simples, tá certo? Vale lembrar o seguinte, que por definição juros simples, juros é diretamente proporcional ao capital, à taxa e o tempo. Em outras palavras, quanto maior o capital, você vai ter o maior juros. Quanto maior o tempo, você vai ter o maior juros. E quanto maior foi a taxa, consequentemente, você vai ter o maior juros, tá certo? Aí vamos para algumas expressões matemáticas para você calcular juros simples. Olha só. Creio que todos já sabem que juros é igual ao capital multiplicado pela taxa, o tempo, dividido por 100. Tá certo? Juros é igual ao capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo e dividido por 100. Essa expressão aqui, todos, quem for fazer algum concurso, logicamente, tem que lembrar. Lembrando que juros dá para você calcular por regra de 3, mas isso aí é uma outra parte, tá bom? Então, juros é igual ao capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo e dividido por 100. Vamos lá. Então, como nós já sabemos, juros é o rendimento. Rendimento. Como se trata de juros simples, esse rendimento é constante. Como é constante, os montantes formam uma PA, uma progressão aritmética. Para você calcular o montante vai ser igual o capital mais os juros. Lembrando, gente, que montante, na verdade, é o resgate. Como assim? O resgate, você vai pegar o capital que você investiu, somado com os juros, isso vai dar o montante, que é o resgate, tá certo? Mais uma vez, juros é rendimento. Esse rendimento pode ser constante ou variável. Como é juros simples, esse rendimento que é uma constante, os montantes formam uma PA. Montante, que é o resgate, é o capital somado com os juros. Dessa expressãozinha aqui, dá para você tirar outras duas expressões. Quais são elas? Veja bem, se você quisesse encontrar o capital nada mais é do que o montante menos os juros, tá certo? E faz sentido, né? O capital que investir é eu pegar o montante e tirar os juros. Consequentemente, os juros é o montante menos o capital investido. Então, essa aqui é a principal ideia de juros simples. Uma outra observação é o seguinte, para você representar graficamente o juros simples é através de uma função do primeiro grau. Lembre-se disso também. Para você representar graficamente a ideia de juros simples é através de um gráfico do primeiro grau, tá certo? Mais uma vez, o que vem a ser juros é o rendimento. E esse rendimento pode ser constante ou variável. Como se trata de juros simples, esse rendimento vai formar um montante. E esse montante forma uma PA, tá ok? E a ideia é para você calcular os juros, juro igual a CIT sobre 100, e o montante, que é justamente o resgate, é o capital somado com os juros. O mês comercial equivale a 30 dias e que o ano comercial equivale a 360 dias. Ok? E para você representar graficamente o juros simples é através de um gráfico de uma função do primeiro grau. Com base nisso, com essa ideia, essa parte teórica, que é pequena, mas bem resumida, vamos resolver alguns exemplos. Tá certo? Vamos lá, a primeira questãozinha. Bem fácil, bem tranquilo. Com a maior calma do mundo, com segurança, vamos lá resolver. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Ele fala que José emprestou R$500 a João por 5 meses. No sistema de juros simples, há uma taxa de juros fixa mensal. Se no final desses 5 meses, José recebeu um total de R$600, qual foi a taxa? Vamos lá. Vamos pegar os dados. O capital que ele emprestou foi de R$500. A taxa, eu não sei. O tempo,
foi igual a 5 meses. Observe que a taxa é o que você quer descobrir. O tempo está em mês. E no final desse período, ele teve um montante. Um montante de quanto? De R$600. Então, o montante foi igual a R$600. Tá certo? Olha, de cara já dá para você descobrir os juros, não é? Se o montante é 600 e o capital investido foi 500, consequentemente os juros vai ser de 100. Tranquilo? Apenas para você lembrar da expressãozinha que nós estudamos anteriormente. Juros é igual o montante menos o capital. Juros é igual o montante, o resgate, que foi 600, menos o capital, que foi 500. Então, os juros equivale a R$100. Pronto, gente. Sabendo disso, é você lembrar da expressãozinha matemática. J é igual a CIT sobre 100. Os juros foi de R$100. Vou colocar aqui R$100. O capital investido, R$500. 500. A taxa, eu vou descobrir. O tempo, 5 meses. Isso aqui dividido por 100. Olha só, você pode cortar essas duas bagacinhas aqui. Vai ficar 100 igual a 5 vezes 5, 25. E o 25 que está multiplicando vai passar dividindo. 100 dividido por 25. Então, o meu I, a taxa, foi cobrado de 4% ao mês. Ok? Tranquilo? Entenderam? Beleza, então vamos lá. Mais uma vez, questãozinha legal. Logicamente que você está bem preparado, não precisa utilizar isso aqui, né? Se o capital é de 500 e se o montante foi de 600, consequentemente os juros é de 100. Mas aqui está a fórmula para você ver que realmente está correto. Tá certo? A primeira questão, ok. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, minha gente, é uma questãozinha um pouco melhor, tá certo? Caiu no Banco do Brasil. Vamos ler ela, tentar interpretar e resolver. Tá certo? Vamos lá. Questão 2. Questão número 2. Questão 2 diz o seguinte. Ele fala que uma pessoa comprou uma TV que pode ser comprada de R$860 à vista ou em duas parcelas de R$460. Uma no ato da compra, a outra 30 dias depois. Aí ele quer saber qual foi a taxa de juros cobrada, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte. Você vai lá nas Casas Bahia, né, comprar uma TV lá, e a TV é à vista. A TV à vista custa R$860. Só que você pode fazer o seguinte, você pode dar uma entrada de 460, passado um mês, um período, você vai pagar outros 460. Aí ele quer saber qual foi a taxa de juros cobrada nessa TV. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar a situação aqui. A TV é 860. Só que você vai pagar R$460 de entrada. Pensa comigo. Se a TV é 860, se você vai pagar 460, na verdade você vai ficar devendo quanto à loja? Então é 860 menos 460, R$400. Olha só, é R$400. Mas, na verdade, quando passar esse mês aqui, você vai pagar mais 460. Minha gente, se é R$400 e vou pagar 460, qual foi os juros cobrados? R$60, certo? Por quê? A TV era 860, paguei 460 de entrada. 860 menos 460 dá 400. Na verdade, era para eu pagar 400, mas essa loja está cobrando R$460. Então, para descobrir os juros, seria o montante menos o capital. Os juros é igual a 460 menos 400. Os juros é igual a 60. Então, ele cobrou R$60 de juros. Mas, na verdade, eu quero encontrar a taxa. Vamos lá. Lembrando, capital... Juros é igual o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo.
Minha gente, o tempo foi de quanto? Um mês. Ele falou, passado um mês, você vai dar outra entrada de 460. Os juros, eu já sei, foi de 60. 60 é igual. O capital, olha só, o capital não é 460 não, tá bom? O capital, na verdade, é esses 400 aqui. Esse 460 já foi pago. Era 860, paguei 460, ficou 400. Presta atenção nisso. Então, o capital é 400 vezes a taxa e o tempo, que é justamente um período que equivale um mês. Ele falou na pergunta. Isso aqui sobre 100. Você pode passar facão aqui, ficou 60 igual a 4 e o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. 60 dividido por 4 igual a 15% ao mês. Tranquilo? Questãozinha legal, certo? Vamos lá, vamos para a terceira questão. Rapidinho aqui para não perder tempo. Rapidinho para não perder tempo. A terceira questão. Você deu uma pausa no vídeo aí em casa, né? Bem tranquilinho, reveja aí, leia a questão. Vamos para a questão número 3. Questão 3. Ele fala o seguinte, que um certo valor foi aplicado em juros simples durante 2 anos, com a taxa de juros de 5% ao mês. No final do período, o valor resgatado, ou seja, o montante, foi de R$ 880. O valor inicial dessa aplicação era de... Então, vamos tirar os dados da pergunta. Certo capital, eu não sei. Vamos lá. Então, vamos pensar comigo aqui. O capital, eu não sei, vou chamar do próprio C. Certo capital foi aplicado em juros simples durante 2 anos. Então, o tempo é igual a 2 anos. Com a taxa de juros simples de 5% ao mês. Então, a taxa foi igual a 5% ao mês. No final do período, o valor resgatado, ou seja, o montante, foi de R$ 880. Então, o montante foi igual a R$ 880. Aí ele quer saber, na verdade, o valor inicial. Então, qual seria a ideia, minha gente? No começo da aula eu falei o seguinte, que o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade de medida, mas observe que ele não está. O tempo está em anos e a taxa está em mês. Então, qual seria a ideia? Você poderia pegar esses 2 anos aqui e transformar para mês, para meses. Mas você sabe que um ano equivale a 12 meses, consequentemente, 2 anos, 24 meses. Tá ok? Olha só, e os juros? Os juros é o seguinte, minha gente. Você sabe que os juros é igual o montante menos o capital. Juros igual ao montante. O montante, 880, menos o capital. Sabendo dessas informações, dá para você resolver o problema tranquilamente. 880 menos o capital. Lembrando da expressãozinha matemática, juros é igual capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Os juros é 880. 880 menos o capital. O capital eu chamei de C. A taxa de 5% ao mês, então 5 vezes o tempo, 24 meses, dividido por 100. Então, vamos continuando aqui. 880 menos o capital é igual. Olha só, 24 vezes 5. De cara, dá para você descobrir quanto é 24 vezes 5, que é 120. Então, é 120, C, dividido por 100. Observe que dá para você simplificar. Isso aqui vai ser igual a 880 menos o capital é igual a 12C sobre 10. Aqui você poderia multiplicar meio pelos extremos. Isso aqui, consequentemente, iria ficar 10 que multiplica
880 menos C igual a 12C. Você poderia distribuir 10 multiplicado por 880 dá 8.800, menos 10 multiplicado por C dá 10C, igual a 12C. Equaçãozinha do primeiro grau, tá? Do primeiro membro, vai para o segundo membro positivo, 8.800 igual a 22C. Se o 22 está multiplicando, vai passar dividindo 8.800 dividido por 22 é igual a C. Observe que não precisa você fazer essa divisão, você está preparado. 88 dividido por 22 dá 4. Então, isso aqui é 400 igual a C. Você iria marcar tranquilamente a pergunta, certo? Questãozinha legal essa aqui. Vale a pena você pausar o vídeo, dar uma olhadinha e tentar resolver ela sozinho, depois da explicação. Para a próxima questão. Questão número 4. A questão número 4 também é interessante, tá certo? Uma questãozinha legal. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. Ele fala que uma pessoa aplicou 14.400 a taxa de 25% ao ano e rendeu R$ 720. Ele quer saber durante quanto tempo esse capital foi aplicado. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, que o capital que essa pessoa investiu, questão 4, o capital foi igual a 14.400, 14.400, a taxa foi igual a 25% ao ano e rendeu de juros 720. Então, os juros aqui foi igual a 720. E o tempo, eu não sei. Aqui você não precisa transformar, né? Era apenas você substituir. Juros é igual capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo dividido por 100. Os juros, ele falou que era 720. Então, 720 igual o capital, 14.400, vezes a taxa, 25%, e o tempo, eu não sei. Isso aqui dividido por 100. Olha só, aqui você iria fazer conta básica, né? Você poderia cortar esses dois zeros. Seria 720 igual a 144 vezes 25 vezes T. Seria multiplicar 144 vezes 25. Vamos aqui do ladinho. 144 multiplicado por 25. 5 vezes 4, 20. 0 sobe 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22 sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E 1 vezes 2, 2. Você vai somar isso aqui. 0, 10, 16, 3. 3.600. Ou seja, 720 é igual a 3.600 multiplicado por T. Você poderia cortar um zero de cada lado para ficar mais fácil. O 360 que está multiplicando vai passar dividindo as 720 dividido por 360 é igual a T. Gente, você está preparado? Se você está preparado, você sabe o seguinte, que dá para você simplificar aqui. Observe que 72 e 360 são múltiplos, então dá para você dividir tudo por 72, tanto o numerador quanto o denominador. Ou seja, o meu T, na verdade, vai ser igual 72 dividido por 72 equivale a 1 sobre 360 dividido por 72 dá 5. Ou seja, 1/5 de um ano. Mas, minha gente, no começo da aula, nós estudamos o seguinte, que um mês comercial equivale a 360 dias. Ou seja, o tempo vai ser igual
a 1/5 de 360. Ou seja, o tempo é igual a 360 dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho? 360 dividido por 5. De cara dá 72, né? Mas vamos lá. 36 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 36 vezes 5 dá 1. Desce o 0. 10 dividido por 5 dá 2. 72 dias. Porém, você sabe que 72 dias equivale a 2 meses, 2 meses e 12 dias. Ok? Questãozinha legal também, bem fácil de entender, tranquilo. Certo? E por fim, a última questão. O número de meses necessário para que o investimento feito na poupança triplique o seu valor. Lembrando que esse valor é cobrado de 6% ao ano. Então, rapidinho aqui, minha gente. Vamos lá. O tempo. Questão 5. O tempo, eu não sei. A taxa foi de 6% ao ano. O capital, já que eu não sei o valor, vou chamar do próprio capital. O montante tem que ser o triplo do capital, 3C. Os juros, eu não sei. Agora, observe o seguinte, que ele quer em meses. Então, é necessário você transformar de ano para meses. Se é de 6% ao ano, isso aqui é quantos por cento ao mês? É equivalente 6 dividido por 12 igual a 0,5% ao mês. Tá certo? Para você descobrir os juros, também é muito fácil, né? Você sabe que os juros é igual o montante menos o capital. Os juros seria igual... O montante tem que ser o triplo do capital, 3C menos C. Então, os juros é igual a 2C. Sabendo disso, você iria apenas aplicar na fórmula de juros simples, J igual a CIT sobre 100. Juros foi 2C. O capital, C. A taxa, 0,5% ao mês, 0,5 vezes o tempo, dividido por 100. Você poderia simplificar, ficaria 2 é igual, olha só, 0,5. Eu vou multiplicar tudinho por 10. Fica 5T sobre 1000. Consequentemente, 1000 pelos extremos, 1000 multiplicado por 2, 2000, igual a 5T. Consequentemente, o tempo seria 2000 dividido por 5. O tempo seria igual a 400. Fechamos essa última questão, tá ok? Forte abraço para vocês, logo mais, juro composto.